Para muitos adeptos e simpatizantes de futebol, ir a um estádio de futebol é um motivo de alegria e entusiasmo porque espera ver um bom espetáculo e melhor se for se a sua equipa vencer. Como quase tudo na vida, nem tudo corre conforme o esperado. Por isso, não saia do vídeo. Fique conosco até o fim para desvendar e descobrir conosco os jogadores que morreram dentro do campo. As causas das mortes nesse vídeo são diversas, desde paragens cardíacas, um pisão ou até mesmo ser vítima de uma pedrada vinda das bancadas. Se gostou, já deixa um like aqui no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas. Número 1. Mitotônio. Antônio Edgar da Silveira, popularmente conhecido por Mitotônio, foi um jogador brasileiro nascido em 1916. O jogador que jogava como ponta esquerda foi um dos primeiros casos de morte em campo registrados no Brasil no dia 1 de abril de 1951. O jogador jogava pelo Ceará e tinha aberto o placar do jogo aos 6 minutos do primeiro tempo contra a Gentilândia. Durante a partida, sofreu um mal súbito. Foi levado ao hospital, onde concluíram que a causa da sua morte foi um AVC. Durante o jogo, o jogador começou a passar mal, vomitando e sentindo fortes dores de cabeça. Levado para a antiga assistência municipal, hoje Instituto Dr. José Frota, Mitotônio não resistiu e faleceu na madrugada seguinte. Número 2. Pavão. Fernando Pascoal Neves, mais conhecido por Pavão, foi um jogador português nascido a 12 de agosto de 1947 e faleceu no dia 16 de dezembro de 1973 no Futebol Clube do Porto, em pleno antigo Estádio das Antas. Um dado curioso é que isso aconteceu no minuto 13 da 13ª jornada da época 1973-1974, durante um jogo entre o Futebol Clube do Porto com o Vitória de Setúbal. Pavão, que era conhecido assim por fintar os adversários com os braços abertos, caiu no relvado. Foi levado para o Hospital de São João, mas, apesar de todas as tentativas de reanimação, não foi possível salvá-lo. Segundo relatos, o jogador teve uma paragem cardíaca e perdeu a vida no hospital em que foi levado. Terceiro, Renato Curi. O Renato Curi foi um jogador italiano que jogava pelo Perugia e atuava como meio-campista. Num jogo contra a Juventus, também sofreu uma paragem cardíaca em pleno relvado em 30 de outubro de 1977. Em sua homenagem, o clube Perugia batizou seu estádio com o nome de Renato Curi. 4. Samuel Okparaji. O primeiro africano desta lista, curiosamente, morreu num jogo entre a Nigéria e os Palancas Negras, que é a designação da seleção angolana de futebol. O fatídico acontecimento ocorreu nas eliminatórias para o CAN de 1990. Samuel Okparaji foi vítima de uma forte pressão sanguínea e a sua autópsia revelou que o mesmo tinha um coração maior que o normal e esse foi a principal causa da sua morte. Quinto, Herman Gaviria e Giovanni Córdoba. Este caso insólito aconteceu em 24 de outubro de 2002, na Colômbia, onde Herman Gaviria e Giovanni Córdoba perderam a vida vítimas de uma descarga elétrica durante o treino da equipa do Deportivo Cali. Para além dos dois, outros jogadores sofreram apenas ferimentos decorrentes do raio que caiu no relvado onde a equipa treinava sob chuva intensa. 6. Marc-Vivien Foé. Para quem nasceu na década de 90, talvez possa ter memória deste jogador. Marc-Vivien Foé, que caiu desmaiado em Lyon, na França, nas meias finais da Taça das Confederações, onde a seleção camaronesa jogava contra a Colômbia. Marc-Vivien Foé foi prontamente socorrido, mas acabou não resistindo e morreu logo a seguir. Segundo relatos, minutos antes, ele já havia sinalizado ao treinador que queria sair, mas o treinador ignorou o pedido do jogador que viria a cair inanimado no relvado. A autópsia revelou que Foé tinha hipertrofia cardíaca causada pelo hiperdesenvolvimento da válvula esquerda. Foé morreu aos 26 de junho de 2003, aos 28 anos. 7. Miklos Feyer. O outro caso que tenho memória
é a do suíço Miklos Feyer, que na altura jogava pelo Benfica de Portugal. Num jogo contra o Vitória de Guimarães para o Campeonato Português, Feyer pregou um susto a todos ao cair no relevado pouco depois de ter levado um cartão amarelo. O susto viria a se transformar em luto quando anunciado que Feyer não havia resistido e faleceu vítima de paragem cardiorrespiratória, isto é, no dia 25 de janeiro de 2004, aos 24 anos de idade. 8. Serginho. No mesmo ano de 2004, só que no mês de outubro, outra vítima de paragem cardiorrespiratória foi o Serginho de São Caetano do Campeonato Brasileiro. O jogador caiu desmaiado em pleno estádio do Morumbi. Foi socorrido e evacuado para o hospital, mas acabou não resistindo e morreu 40 minutos depois. 9. Fred. Em 8 de maio de 2010, o jogador Fred sofreu um infarto durante um jogo da sua equipe. Segundo relatos, Fred perdeu a vida porque não havia desfibrilador à beira do campo e o socorro demorou 3 minutos a chegar. Quando isto aconteceu, Fred jogava na Mesquita e na altura tinha 26 anos de idade. 10. Sylvain Azugui. Durante um jogo entre o AC Bongoville e o Cercle Mberi Sportif para o campeonato gabonês da primeira divisão, o guarda-redes Silan Azugui foi acidentalmente pisoteado por um atacante da equipa adversária, segundo a agência AP e a BBC. O guarda-redes, que na altura tinha 30 anos de idade, foi evacuado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu mesmo antes de chegar ao hospital. Isto aconteceu no dia 20 de abril de 2014. 11. Albert Ebosse Bodiongo. O caso de Albert Ebosse Bodiongo não aconteceu propriamente dentro do campo, mas sim em direção aos balneários. Após uma derrota da JS Kabylie diante da USM, ambas do Campeonato Argelino de Futebol, Ebosse foi atingido com uma pedra atirada pelos adeptos da sua própria equipa, inconformados com a derrota, sendo que o golo da JS Kabylie tinha sido marcado pelo próprio Ebosse. Segundo a autópsia ao corpo de Albert Ebosse, indicam que o jogador camaronês morreu depois de ter sido espancado e não por ter sido atingido por uma pedra na cabeça, como foi inicialmente divulgado. Albert Ebosse morreu a 23 de agosto no balneário após o jogo no qual a sua equipa perdeu por 2-1, como dissemos anteriormente. Este caso é uma chamada de atenção a todos aqueles que frequentam estádios de futebol, que não devem atirar objetos para dentro do campo, nem mesmo em qualquer outro local, por mais que esteja com raiva da sua equipa. Uma derrota não vale a vida de um ser humano, como vimos aqui neste caso. 12. Emanuel Ortega. Este caso aconteceu em maio de 2015 no Campeonato Argentino entre as equipas do Juventude Unida e San Martín Burzaco. Emanuel Ortega era um lateral direito e numa disputa de bola com seu adversário, Ortega se desequilibrou e bateu a cabeça no muro do estádio Francisco Bago. Foi rapidamente levado a um hospital de Buenos Aires. Foi operado devido a uma fratura no crânio. O lateral direito permaneceu alguns dias em coma até a sua morte. 13. Patrick Ekeng. No dia 6 de maio de 2016, Patrick Ekeng perdeu a vida minutos depois da entrada em campo num jogo entre o Dinamo de Bucareste e Viitorul Constanta, para o campeonato romeno. O jogador desmaiou no campo, foi socorrido ainda com vida e levado ao hospital. Chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu. Ekeng, que na altura tinha 26 anos, acabaria por morrer de paragem cardíaca, mas, de acordo com a Procuradoria Romena, as hipóteses de sobrevivência seriam maiores caso o jogador tivesse recebido assistência na ambulância que o transportou para o hospital, o que não aconteceu. 14. Janine Christelle Jomang. O caso da jogadora Janine Christelle Jomang aconteceu antes da jogadora entrar em campo. Tudo aconteceu durante o aquecimento. Antes do jogo, a jogadora simplesmente sofreu um colapso enquanto fazia exercícios de aquecimento da sua equipa feminina, o Stars Eboloa, nos Camarões, onde jogava como guarda-redes. 15. Cheikh Tioté.
Um dos casos mais recentes e que foi bastante divulgado é a morte de Cheikh Tioté, jogador da Costa do Marfim que, no auge da sua carreira, foi transferido para o Beijing Enterprise do campeonato chinês aos 30 anos. Durante uma sessão normal de treinos, Cheikh Tioté caiu inanimado no relvado. Foi prontamente socorrido e levado ao hospital, onde veio a falecer pouco tempo depois. Esta notícia chocou o mundo do futebol no dia 5 de junho de 2017. 16. Fatih Papi. Em abril de 2019, num jogo a contar para o campeonato Swazi, hoje Eswatini, Fatih Papi, que atuava no Malandi Chiefs, faleceu durante o jogo. O que torna a história de Fatih Papi ainda mais intrigante é pelo facto do jogador ter dito numa entrevista um dia antes ao jornal Soccer Laduma, onde admitia essa possibilidade de falecer enquanto jogava bola. Fatih, de 28 anos de idade, natural do Burundi, tinha sido diagnosticado com um problema cardíaco e que, portanto, deveria parar de jogar futebol. O atleta já havia perdido a consciência durante um jogo. Por não ter acatado a orientação médica, ele entrou em campo contra o Green Mamba, caiu inanimado depois de apenas 15 minutos de bola rolando. Papi Fatih foi levado às pressas para o hospital, onde foi declarado morto. Então, qual destes casos te chamou mais atenção? Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo e um forte abraço.